Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos. Estamos dando continuidade aqui à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados aí à história, à geopolítica e também atualidades que são destinadas aí aos meus alunos da Escola Tiradentes e aos amantes do conhecimento em geral. Pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre a poderosa dinastia de Avis e como os membros da ínclita geração, que fazia parte dessa dinastia, como, por exemplo, o infante Dom Henrique, conhecido pela alcunha, né, de O Navegador, eles desbravaram o Oceano Atlântico, dando início aí ao que é conhecido na historiografia como as grandes navegações. Foi nesse período da história, pessoal, que Portugal construiu o maior império global da história humana, né? E isso é muito pouco explorado em nossa historiografia. Infelizmente, me parece que há um esforço generalizado em esconder de nós as nossas raízes, né? A nossa cultura e a nossa história. E isso realmente, essa negação, né, do nosso passado para as juventudes brasileiras, pode ser considerado quase como que um crime intelectual, não é, pessoal? Mas a gente vai ver isso, né? Hoje nós vamos abordar um pouco desse tema. Eu espero que vocês gostem destes conteúdos. E como forma de me ajudar, se vocês puderem aí, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações e também deixem seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Sem mais demora, vamos à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, iniciando aí a nossa aula sobre a poderosa dinastia de Avis, não é? A dinastia de Avis foi uma nova etapa na gloriosa história de Portugal, com Dom João I e seus filhos, a chamada ínclita geração. Pessoal, ao longo do século XV, o que vemos é o crescente esplendor de Portugal, pois foi desta ínclita geração que nasceu o grande império dos descobrimentos. Isso é muito pouco explorado em nossa historiografia. Aliás, o que acontece em nossa historiografia é exatamente o contrário, né? É uma desvalorização de todo o nosso passado, né? E também da herança de nossos ancestrais, porque, como nós sabemos, nós somos a feliz conjunção aí de três povos, né? O africano, o indígena os portugueses, né? E essa parte dos portugueses, infelizmente, é desprezada pela maioria dos historiadores, né? O problema, gente, é que parece que boa parte dos historiadores que escreveram a nossa história são historiadores que não gostam de nossa própria história. Isso precisa ser revertido, não é, pessoal? Bom, um dos filhos de Dom João I, o infante Dom Henrique, lançou Portugal nesta grande aventura de descobrimentos marítimos, né? Foi uma coisa extraordinária no contexto da própria história humana, tá, pessoal? Bom, nenhum dos filhos da ínclita geração se destacava mais que o infante Dom Henrique, considerado o navegador, conhecido como o navegador, né? Portugal era, gente, naquela época, a extremidade ocidental da Terra, né? É literalmente aí o fim do mundo conhecido pelos europeus, com a forte convicção de que era impossível navegar pelo Oceano Atlântico. Bom, no imaginário dos povos ibéricos daquela época e de toda a Europa, né? Navegar pelo Oceano Atlântico era uma coisa impossível. Por isso ele era considerado como mar tenebroso, né? Uma coisa desconhecida. E a maioria tinha medo de se aventurar por aquelas águas desconhecidas, não é? Bom, no ano de 1485, o infante Dom Henrique foi nomeado grão-mestre da Ordem do Cristo. Gente, aqui eu abro um paralelo. Também uma coisa que é negada para nós em nossa historiografia é a ideia de que nós somos herdeiros dos Cavaleiros Templários, tá, gente? Como nós sabemos, a Ordem do Cristo, ela foi remanescente da Ordem dos Cavaleiros Templários, né, que foram recebidos em Portugal
por causa da perseguição do rei de França, né? Eles estavam literalmente exterminando os integrantes da Ordem dos Cavaleiros Templários, e Dom Dinis, né, acolhe aí os Cavaleiros Templários em Portugal. E, por uma questão de conveniência, eles trocam, né, o nome para a Ordem do Cristo. Vejam só, o próprio Pedro Álvares Cabral era um grão-mestre da Ordem do Cristo, assim como o infante Dom Henrique, né, que foi nomeado aí grão-mestre desta ordem, né? Somos herdeiros dos Cavaleiros Templários. Vocês imaginam o que isso significa? Bom, o infante Dom Henrique, né, possuía aí amplos recursos e imensos privilégios, e isso foi muito bem aproveitado, tá? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, né, como as grandes navegações estão intimamente ligadas aí às histórias dos Cavaleiros Templários, o infante Dom Henrique transformou muito dos seus cavaleiros, né, em navegadores, e fez também o contrário, tá? E transformou muitos de seus navegadores em cavaleiros, não é? Bom, pessoal, continuando aqui, né, o jornalista Percival Pugina, né, no documentário veiculado aí pela Brasil Paralelo, ele fala uma coisa muito interessante, né, e eu concordo plenamente com isso. Para ele, para o jornalista Percival Pugina, é inaceitável desprezar o imenso valor que este país tem por ter nascido do esforço político e técnico de um povo. Portugal era um pequeno território, ainda segundo as palavras do Percival Pugina, né? Portugal ainda era um pequeno território que foi a primeira nação organizada da Europa. Localizado em um canto da Península Ibérica, ele dividiu o mundo em duas partes. Ele está se referindo aí ao Tratado de Tordesilhas. Veja aí, né, o poderio, né, de Portugal e também de Espanha, né, que pelo Tratado de Tordesilhas aí, eles dividiram o mundo em duas partes. A parte leste pertenceria aí a Portugal, né, e a parte oeste, a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, pertenceria, né, a Espanha, tá, gente? Bom, em 1497, Portugal envia Vasco da Gama para encontrar uma rota para as Índias, contornando a África pela primeira vez, tá? Bom, a frota no comando navegava até então em águas desconhecidas para os europeus, né? Vejam como isso é extraordinário, né? Quando eles chegaram em Moçambique, eles tiveram que se passar por islâmicos e quase tiveram seus navios roubados, como nos lembra aí o Percival Pugina, tá? Bom, 10 meses depois, a frota alcançou o destino indiano e estabeleceu a Rota do Cabo, deixando o caminho aberto para a Índia. Quando chegou a hora de regressar, navegaram contra o vento e trechos da viagem que durava apenas 23 dias, agora passou a demorar aí 132. Pessoal, metade da tripulação morreu. Das embarcações, dos 148 navegadores que estavam lá, apenas 2 delas, totalizando 55 homens, voltaram a Portugal. Bom, Vasco da Gama completou esse feito extraordinário. Ele abriu aí a rota, né? Descobriu aí a rota da Índia, o caminho aberto para a Índia, tá? Bom, ele, na volta, 3 meses depois, ele chegou 3 meses depois, porque ele teve que sepultar o seu irmão mais velho pelo caminho. Bom, então, vejam bem, pessoal, o caminho aberto, né, de exploração aberto aí pelo infante Dom Henrique, possibilitou a Portugal a construção de um poderoso império global com possessões, né, e territórios conquistados aí na Europa, aqui na América, no Brasil, também na Índia, né, em Goa, na Ásia, aí na ilha de Formosa, que hoje é Taiwan, né, e também aí no Oriente, em Sri Lanka, tá, pessoal? Essa é a nossa herança, tá? Eu acho que isso que deve ser valorizado em nossa história. Bom, na próxima aula nós vamos tratar de temas, né, para aprofundar isso que nós falamos hoje, tá? Muito obrigado, pessoal. Olha, se você chegou até esse ponto desse vídeo, eu quero te dar os meus sinceros parabéns. Você é para mim uma pessoa especial. Bom, e se você gostou desses vídeos, eu peço que você, para me ajudar, não é? Se inscreva no meu canal,
Ative os sininhos para receber as notificações e também deixe seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui nesta plataforma. Eu os aguardo a todos, né? Numa próxima e breve oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço.